E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Alexandre Fonseca, psicoterapeuta e formador pessoal, e nós estamos aqui na nossa série Vale a Pena Viver. O assunto do nosso vídeo de hoje é justamente a pressa, a vida agitada e o quanto isto nos rouba da realidade, ou melhor, o quanto nós nos valemos da pressa do dia a dia para fugirmos da realidade. Então, depois da vinheta, vamos ao nosso assunto de hoje. Bora lá! Muito bem, meus amigos, mais uma vez sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Peço que você deixe aí o seu joinha, deixe aí também o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas estejam conosco aqui nesta sessão formativa no meu canal. Lembrando que nós estamos aqui na nossa série Vale a Pena Viver, refletindo com as ponderações e com as colocações do venerável Fulton Sheen, que tão logo se tornará, graças a Deus, beato, então será o beato Fulton Sheen. Estou usando este livro aqui, ó, A Vida Vale a Pena Ser Vivida. Muito bem, que são, em geral, transcrições dos seus programas de televisão. Um programa que tinha, se não me engano, o mesmo nome, né? O venerável Fulton Sheen. Ele tinha uma enorme audiência nos Estados Unidos, né, no século passado. Foi um dos homens mais influentes no mundo na sua época e sempre trazendo formações tanto doutrinais quanto humanas, como também sociais, de modo muito seguro, muito eficaz, tanto na comunicação quanto relacionado ao conteúdo, né? Por isso que eu te peço, nos ajude a difundir, né, não só a palavra do venerável Fulton Sheen por óbvio, mas sobretudo porque são formações úteis para o nosso dia a dia. Então eu te peço, mais uma vez, deixe o seu like aqui no vídeo, isso ajuda muito aqui no canal. Lembro também que tenho aqui na descrição do vídeo os links para que, se você quer fazer terapia comigo, só clicar lá, você já vai cair direto no meu WhatsApp e nós marcamos a sua sessão de avaliação terapêutica. E se você quer também ter momentos de formação mais profundos, mais sistematizados, mais organizados ao longo de todo o ano, nós temos aqui a comunidade do Discípulo Amado, a minha comunidade formativa. Lá nós temos formações de todo tipo. Nós temos formações espirituais, humanas, doutrinais, terapêuticas, formações em assuntos de virtude e por aí vai. Para este mês ainda, mês de agosto, a ideia é que nós, além do Catecismo da Igreja Católica e da Escola das Virtudes, que também iniciaram-se neste mês, a ideia é que nós abramos lá na nossa comunidade mais 2 sessões. Uma sessão inteira sobre a feminilidade. Nós teremos lá 4 formações diferentes, então serão formações também quase que diárias ao longo de todo o ano. Nós teremos a escola da esposa, a escola da doméstica, a escola da mãe e a escola da formadora. Tudo isso ainda este mês na comunidade do Discípulo Amado, além do que teremos também lá, provavelmente, uma formação sobre política. E veja, será uma formação geral mesmo, uma formação filosófica sobre política. Nós não faremos campanha, não falaremos de candidato A, de candidato B, não faremos apologia a isso ou aquilo, não. Nós falaremos sobre o assunto da política. Então, isso também estará na comunidade do Discípulo Amado, de modo que, há muita coisa dentro da comunidade, vale a pena acessar. É apenas R$10 por mês, então clique aqui no link da descrição, vale a pena. Ok? Bom, vamos aqui ao nosso assunto, vamos ao nosso texto. Nós falaremos sobre a pressa como uma certa fuga da realidade. Vamos ao texto aqui que o Fulton Sheen nos apresenta no dia de hoje. Quais são alguns dos mecanismos de fuga da pessoa anormal? Lembremos-nos que no nosso último vídeo nós falamos sobre isso, né? Sobre a anormalidade da pessoa humana nos nossos tempos. Nós temos vivido de um modo muito anormal. Um bastante comum é o amor pela velocidade, pela pressa. Acredito que um amor pela velocidade excessiva das coisas está ligada à falta de um objetivo ou propósito de vida. Veja, isso faz completamente sentido. Por quê? Porque, em geral, o apressado ele sofre de dois fenômenos, vamos assim dizer.
O primeiro é, sem dúvida, ter muitas coisas para fazer. Então, em muitos momentos, quase que sempre, aquele apressadinho, ele ou é porque está com muitas coisas para fazer. Está certamente afundado no ativismo. Ora, o ativismo é um vício anexo ao vício da preguiça. Mas, Alexandre, a preguiça é a vagabundagem, é o cara que não faz nada. Como é que o cara que faz muitas coisas, ele também está atolado no vício da preguiça? Exatamente, ele está. Por quê? Porque a preguiça, ela se dá justamente quando eu abro mão de fazer o que é mais importante para fazer qualquer outra coisa que pode até ser digno, mas que é menos importante naquele momento. Então, sempre que eu abro mão da prioridade para fazer algo menor, eu estou de algum modo sendo preguiçoso. O ativista traz para a sua realidade, para a sua vida prática, muitos afazeres, muitos compromissos, de modo a enganar a sua própria consciência acerca da sua fuga daquela responsabilidade primeira. Ou seja, aquilo que ele tem que fazer no momento, aquilo que é o mais importante naquele exato momento, mas que às vezes é desconfortável, que ele não quer fazer, ele deixa de fazer, mas como isso vai incomodar a sua consciência, ele busca qualquer coisa que talvez também seja digna, mas que não é a prioridade, e faz no lugar daquilo que é mais importante. De modo que ele conta uma desculpa para si mesmo. Ah, não, mas isso que eu estou fazendo eu também preciso fazer, isso aqui também é bom, então eu vou dar atenção a isso aqui. É, meu filho, mas no momento não era isso. No momento você tinha que tratar galinhas, e você, ao invés de tratar galinhas, você foi pintar a porta. Sendo que pintar a porta você poderia deixar para depois e tratar galinhas, as galinhas estão lá com fome. Veja, é o ativismo. Então, o apressado, em muitos momentos, ele se enche de afazeres, ele se enche de coisas, justamente para não se comprometer com aquilo que é a prioridade, com aquilo que é o principal naquele momento. É uma manifestação de preguiça. Este é um dos fenômenos. Qual que é o outro fenômeno? É agir como uma barata tonta. Então veja, se eu não sei exatamente o que é a prioridade da minha vida, o que é a prioridade daquele momento, se eu não sei o que eu devo fazer neste ou naquele outro momento, qualquer coisa servirá. E quando qualquer coisa serve, ou seja, quando, bom, eu não sei exatamente o que é a minha prioridade, eu não sei exatamente qual é o meu dever do momento, isso vai gerar uma certa agitação na alma e um bug na cabeça mesmo. Nós ficamos perdidos. E aí, perdidos, vamos correndo para lá, para cá, para aqui, para colar. E aí, qualquer demanda externa vai nos afetar. Nós ficamos mais reativos. E, consequentemente, perdidos, isso nos leva à pressa. Então, veja. O apressado, ele tem uma vida desorganizada, certamente. Ou porque ele está fazendo mais coisas do que deveria, ou porque ele não sabe o que tem que fazer na vida. E essas duas manifestações revelam uma certa infidelidade a um propósito, a um sentido e por aí vai. Que no final das contas é uma infidelidade à própria vida. Então esse é o retrato do sujeito que vive sem um porquê ou um para quê no final das contas. Tanto que o próprio Venerável ele continua aqui, ó. Elas não sabem para onde estão indo, mas o que importa é que estão correndo, iludidas com a sensação de estar se dirigindo a algum lugar. Veja, é uma ilusão, iludidas com a sensação de que estão se dirigindo a algum lugar. Por que é uma ilusão? Porque, veja, viver perdidos, viver sem um caminho, viver sem orientar a própria vida para um fim último, bom, real e verdadeiro, que é a beatitude, que é a felicidade junto de Deus. Ou seja, se as minhas ações aqui, no meu presente, se tudo aquilo que eu produzo, tudo aquilo que eu construo, se a minha ação no mundo não contribui para o meu fim último, que é a felicidade junto de Deus, qualquer coisa vai valer mesmo. Se eu não consigo vislumbrar isto que é a minha vocação principal, que sendo católico nós sabemos que é a santidade. Mas por quê? Porque é a comunhão junto de Deus. Porque é a plena realização do homem. É a eternidade. Se nós não compreendemos isso, a minha vida para cá, a minha vida aqui, ela não tem para onde se direcionar. Ela não tem para onde se dirigir. E aí nós voltamos àquilo que dissemos
agora há pouco. Bom, eu vou batendo cabeça. Eu vou vivendo como uma barata tonta. Apenas apressado. Iludido, achando que estou me encaminhando para algum lugar. Iludido, achando que estou direcionando a minha vida para algo bom. E não. Não estou. O que isso vai gerar? Isso vai gerar, primeiro, frustração, porque haverá ainda um buraco na minha alma que não será preenchido. E buscando aqui, buscando lá, enfim, na pressa do dia a dia, ou nos prazeres, que o Venerável vai nos trazer aqui logo adiante, é como se eu estivesse jogando lixo na água cristalina do meu poço interior, vamos assim dizer. Isso vai gerar frustração, isso vai gerar tristeza. E, em consequência disso, uma assídia profunda, uma vida entediante, uma vida baixa, uma vida azeda, uma vida amarga e, no final das contas, uma vida descontente. Veja, isso é tão grave e tão real que o próprio Fulton Sheen se dispôs a escrever sobre isso. E na comunidade do Disciplamado, nós temos uma formação inteira sobre este assunto, sobre o descontentamento. Se não me engano, foi a primeira formação que eu coloquei lá na comunidade do Disciplamado. Sobre as vidas descontentes, sobre as causas do descontentamento, sobre as consequências do descontentamento e também com as terapias, com os remédios para o descontentamento. Então, veja, pessoas têm uma vida muito azeda, muito amarga, muito desconforme com a realidade. Tudo isso vai nos gerando problemas. Tudo isso vai nos afetando de modo que nós passamos a viver como se não tivéssemos vida. Nós passamos a viver como se fôssemos mortos. Tanto que o próprio Fulton Sheen nos diz isso aqui, ó. A verdade é que elas não têm um propósito e por isso até podem ter o desejo mais ou menos inconsciente de acabar com a própria vida. E aqui nós não estamos falando apenas de tirar a própria vida, não, mas de viver como se estivessem mortas. Porque uma vida que não se orienta para o seu fim último natural, para o seu destino sobrenatural, que é a felicidade junto de Deus, ela perde de fato o sentido. E uma vida que perde o seu sentido, ela acaba nos enganando de modo a nos fazer crer que ela não vale a pena ser vivida. E o que nós estamos buscando aqui com essa série de vídeos é justamente o contrário. É compreendermos que vale a pena viver. E vale mesmo. Vale mesmo. O caminho não é o caminho da pressa. O caminho não é o caminho do ativismo. Não é a trilha da preguiça, mas sim da presença real. De compreender a minha vocação como aquilo que faço no momento, do cumprimento do meu dever, do cumprimento feliz do meu dever. Veja, não estou falando aqui de obrigações, mas sim do meu dever. Daquilo que faz com que eu seja mais eu mesmo. Daquilo que faz com que eu não só compreenda, mas cumpra a própria vontade de Deus, que é perfeita para mim. E por aí vai. É disso que nós estamos falando. E é por isso que vale a pena viver. Outra fuga pode ser o sexo, ou de se jogar nos negócios com avidez a fim de vivenciar a intensidade de uma experiência dessas para completar a falta de objetivo e propósito e por aí vai. Então veja, há tantas outras fugas, mais hedonistas, mais prazerosas inclusive, a que o homem moderno está certamente sujeito. Todas elas impedem que nós sejamos quem devemos ser. Todas elas corrompem a nossa alma, corroem a nossa alma por dentro, de modo que a nossa vida vai perdendo o sentido e vai perdendo a razão de ser. Mas não deve ser assim. Por quê? Porque vale a pena viver. Então, se estamos atolados nas pressas do dia a dia, se estamos tomados de ativismos, olha, paremos um pouco e olhemos para as nossas próprias vidas. Vejamos aonde está a nossa desordem. É porque eu não sei para onde ir? É porque eu coloquei muitas coisas para fazer? É porque eu estou muito atarefado e não sei como sair mais disso? Para tudo isso tem saída, para tudo isso tem solução. Inclusive, eu tenho
um pacote de sessões apenas para resolver esse tipo de problema. Então, se você está passando por isso, se você está o tempo todo apressado, agitado, inclusive angustiado, ou se a sua vida prática está completamente desorganizada, olha, me chame aqui. Clique aqui no link para fazer uma avaliação terapêutica, eu posso te ajudar, nós podemos fazer isso de modo pontual. Alexandre, não quero fazer terapia, eu só quero arrumar isso. Beleza, a gente arruma isso. Com poucas sessões, nós conseguimos dar um jeito nisso. E a sua qualidade de vida, bem como o sentido da sua vida, será muito ampliado. E você certamente, fatalmente, viverá melhor. Beleza? Voltamos a qualquer momento aqui no nosso canal com mais vídeos e também com a nossa série do Vale a Pena Viver. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.